Hoje eu convido vocês para uma live da paz, diferente, mas sempre feita com o coração, como todas elas. Enquanto vocês vão chegando e vão se cumprimentando, vão me cumprimentando e já devolvo esse carinho aí para vocês, eu vou explicar que essa semana eu tô meio vulnerável. E isso tem um lado super bom. Acho que vocês sabem. Justamente porque eu tô vulnerável, mais coisas mexeram comigo. E eu decidi fazer essa live como parte de um autorresgate. À medida que eu dou o que eu tenho, eu recebo o que eu preciso. E isso acontece para mim, isso acontece para todos vocês que estão assistindo agora ou que vão assistir ao longo dessa semana. E veja bem, olha que coisa bem interessante. Domingo passado eu fiz uma live que eu achei normal, vamos dizer assim, mas com uma estrela que foi muito interessante. E eu estava particularmente calma perante uma agitação dela. Com toda razão, ela estava bem agitada. Mas, de fato, eu me peguei surpresa com o meu estado de espírito à medida que eu tinha que mostrar para ela que ela possivelmente estava errada no jeito de concluir as coisas que ela concluiu, apesar de ter coerência, né? E foi uma bela de uma argumentação até que ela viu o meu lado. Enfim. E aí, desconectei a live, como eu sempre faço, essa sensação gostosa no coração de missão cumprida, e fui pra vida. E um desses dias, segunda ou terça, um seguidor que eu não lembro de ter visto antes, me mandou uma mensagem escrito mais ou menos assim, que eu até repostei, alguns de vocês devem ter visto no Stories, né? Ele falava mais ou menos assim: doutora, além do seu conhecimento, você transmite uma paz pra gente que assiste a sua live. E sem querer, ele me pegou num dia que tinha acontecido uma questão pessoal aqui e eu tava em tudo menos em paz. E esse acontecimento pessoal tá reverberando até hoje, porque a gente precisa de um certo tempo para lidar com as coisas, né? Enfim, então ontem eu me coloquei a serviço e falei: vamos fazer uma live da paz em homenagem a esse seguidor, que eu tentei achar o nome, mas já foi tanta mensagem que eu recebi que eu não consegui, e tá tudo bem, né? Então aqui vai ser hoje uma live com uma homenagem anônima a esse seguidor, e como eu postei anônimo, né, o comentário dele, realmente não tenho como achar agora. Mas vai ser uma live com muito mais participação de todos. E por isso que eu quero que seja muito bacana para cada pessoa que está se dignando a entrar aqui e ficar pelo menos um período com a gente, tá bom? Vamos lá? Então, dentro de todas as respostas que eu for dar para as perguntas de vocês, que já tá valendo aí, vocês podem escrever, a ideia é que a gente leve um conforto, paz, né? A gente leve paz para todo mundo que tá precisando. Então, como sempre, as nossas respostas para levar em paz precisam ser um pouquinho mais longas. E sendo um pouco mais longas, provavelmente já antecipo que não deve dar para responder todas elas, tá? Mas vamos juntos, do jeito que dá, nessa 1 horinha do domingo, que a gente se dispõe a abrir o coração e dessa vez não só levar amor, mas levar paz. Conscientemente levar paz, porque até esse seguidor me escrever não tinha caído a ficha para mim, né? Enfim, então vamos lá. Para todos vocês aqui que estão entrando, obrigada pelos corações aqui e vamos que vamos. Eu estou disponível
para responder as perguntas de vocês. Especificamente quem sentir que não está em paz com qualquer questão da vida. Inclusive eu vou abrir hoje até para coisas fora do zumbido. O que pode estar mexendo com cada um de vocês, coloca aqui que a gente vai tentar ajudar, tá bom? Então, bem-vindos todos. Deixa eu ver aqui quem já comentou alguma coisa, ó, aos agradecimentos e aos boa tardes, aos cumprimentos. Ó lá, alguém está colocando aqui, desesperada há mais de um ano. Desenvolve isso um pouquinho melhor. Deixa eu buscar mais informações. Que Deus lhe abençoe, doutora Tani. Muito obrigada, Iraci. A todos nós, né? Passo isso. Vamos lá. E ó, uma das coisas... eu concordo com ele, com esse seguidor da paz, né? Que bom. Eu fico muito contente. Sabe que há pouco tempo... esqueci de contar. Um dos motivos pelos quais ele mexeu comigo sem querer foi, né, que eu tava num tumulto, eu não tava em paz. Mas o outro foi uma pesquisa que eu vi com refugiados de guerra, que quando você pergunta para eles o que eles mais querem, qual que é o sonho de consumo deles, surpreendentemente, não é dinheiro para refazer a vida, não é tempo, não é amor, é paz. Então, o sonho de consumo de um refugiado de uma guerra física, né, é paz e faz muito sentido. Só que nós que não somos refugiados de guerra, né, atualmente, neste momento, a maioria de nós, pelo menos, não é. A ideia é que nós temos sempre as nossas guerras internas, né, com pessoas, com situações, com o nosso corpo, com o nosso ouvido, com o nosso zumbido, né? Então, guerras internas, mesmo que não tenha bombas explodindo por aí, pode ter bombas agitando a gente por dentro. E é nesse sentido que eu quero também fazer conscientemente essa entrega de palavras que possam levar a paz de quem está em guerra, por exemplo, com o zumbido, mas de novo relembrando que hoje eu tô aqui também para fora do zumbido, tá? Seja o que for que você estiver passando, vai vencer, com certeza. Nós todos vamos vencer, gente. Franci Queiroz, obrigada, viu? Nós todos vamos vencer porque só tem essa opção, né? A gente não erra. Ou a gente acerta, ou a gente aprende. Nós todos vamos vencer. Seja lá o que for que estiver acontecendo comigo ou com vocês. Veja se faz sentido, tá bom? Obrigada. Deixa eu ver o que mais que já apareceu aqui. Vamos lá. Doutora, fiz recente cirurgia para sinusite e septo. Minha percepção foi de que o zumbido aumentou. Tem alguma relação? Pode ter, claro, tá? Apesar de que a gente pensa inicialmente, se tivesse uma relação do zumbido com algo nasal, a gente esperaria que fosse a sinusite, a obstrução nasal, a rinite, qualquer coisa que faça com que seu nariz tenha mais entupimento, tá? Fazendo uma cirurgia para se livrar do entupimento nasal, a gente esperaria uma melhora do zumbido, se é que teria algum vínculo, tá? Mas toda cirurgia que entra com anestesia geral, na maioria das vezes, tem aí um antibiótico e um anti-inflamatório para pós-operatório, tá? Então, existe a opção de medicamentos de pós-operatório qualquer piorarem o zumbido. Na ideia de ajudar, poderia piorar. Mas, acima de tudo, conversa com seu médico que operou, tá bom? Eu acho que isso é algo para deixar você bem ciente, tá? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, e quanto mais você puder observar, sempre com a orientação de quem fez a cirurgia, acho que poderia te deixar mais em paz, tá bom? Otosclerose coclear e do estribo.
zumbido há muitos anos, mas agora tá muito alto. Não estou em paz, muito longe disso. Ana, acredito. Vamos olhar para essa questão um pouquinho mais, tá? Porque faz muito sentido que o zumbido esteja muito alto. Se por acaso você tem os dois tipos de otosclerose, a que pega o estribo e a que é retrococlear, porque inevitavelmente essa doença teria que estar te trazendo uma perda de audição, não necessariamente o zumbido. A perda de audição é o sintoma principal da otosclerose. O zumbido está presente sim em vários destes casos, assim como a tontura pode estar presente numa minoria desses casos, tá? Mas a perda auditiva sempre. E olha, a perda auditiva por si só já é um sintoma que pode tirar a nossa paz, porque ela pode interferir nos nossos relacionamentos, tá? Enquanto o zumbido pode interferir na nossa quietude, de ficar no silêncio, dormir bem, se concentrar, mas é muito importante que você olhe para essa falta de paz e não caia na pegadinha de culpar, responsabilizar somente o seu zumbido, se esta doença tem outros comemorativos, pelo menos a perda de audição, tá? Junto. Então, se o seu zumbido vem piorando, porque a doença é progressiva, olha para ela, veja se você já está com o aparelho auditivo, ou se por acaso você está resistindo a um aparelho auditivo, porque ele pode te ajudar no manejo dos dois sintomas, do zumbido e da perda auditiva, tá? Para que juntos, né, o controle de ambos os sintomas em conjunto possa te levar um pouco de paz, tá bom? Vou ficar aqui torcendo por você. A live da semana passada seguiu um rumo que me fez pensar muito nas sequelas. Foi ótimo. Que bom, Lili Beck Montes. Que bom, fico muito contente, né? Fico muito contente. Estou com crise de ansiedade. Querida. Vou te falar, para todo mundo, vamos aproveitar todo mundo que pode estar em crise de ansiedade hoje, pleno domingo, perto de um feriado, né? Onde a gente espera que possa acalmar um pouco das crises de ansiedade que tem a ver com o trabalho, né? Ou quem não tá em crise hoje, mas tem propensão, tá? Eu também, coincidentemente, né? Eu sigo uma mulher que chama Zoe do Rei, que esteve há umas 2 semanas, mais ou menos, esteve num retiro em Oslo. E ela contou, ela é muito profunda, é uma mulher muito profunda. E ela estava contando do mentor dela nesse retiro. Márcia, veja se serve para você, tá? Que ele era uma pessoa super ansiosa e deprimida, mas que num determinado momento que a mente dele estava cheia de pensamentos, um absurdo de velocidade de pensamento, uma desconexão de pensamentos, uma falta de concentração de tanto que a cabeça estava lotada, que ele teve no auge do mal-estar, no auge de considerar se a vida valeria a pena, e sem zumbido, hein? Sem zumbido na história. Ele teve o que ele chamou de um momento de iluminação. Então, isso é o Eckhart Tolle contando no retiro para a Zoe do Rei, quem eu sigo, tá? Contando que num momento de iluminação, ele conseguiu separar ele dos pensamentos dele. Então, parece um negócio bem complexo, né? Como assim, né? Ele se viu pensando separado dos pensamentos. E eu achei muito interessante o jeito de falar, porque é muito parecido
com o jeito que eu explicava um outro negócio, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês. Várias vezes aqui na live e na minha vida pessoal e para os pacientes, eu usei esse exemplo. A gente sofre crise de ansiedade, por exemplo, enquanto a gente tá no palco sendo atriz ou ator de um determinado fato. O que a atriz faz? Ela incorpora aquele papel com toda a força do sentimento. Ótimas atrizes e ótimos atores fazem isso, não é verdade? Mas e se uma atriz ou um ator, que somos nós mesmos, decidíssemos adotar um outro ponto de vista, que é sai do palco e vai sentar lá na última cadeirinha do teatro, sabe aqueles teatros elevados que nos permitem de longe olhar melhor o que está acontecendo no palco? Ou seja, você olha tudo com menos sentimento. Inclusive, você olha ao lado do ator ou da atriz que está contracenando com você. É muito interessante quando a gente sai do nosso próprio papel e consegue olhar uma outra perspectiva. E eu acredito que foi isso que esse homem comentou no retiro, né? Por algum momento ele conseguiu se ver fora daquela coisa atolada de tantos pensamentos e tantos sentimentos geradores de ansiedade. Então, eu não tenho uma fórmula para te dizer, mas eu já consegui várias vezes olhar para o meu próprio problema gerador de tristeza, mágoa, raiva, numa outra perspectiva. Vou aproveitar que tem uma peça aqui linda que eu ganhei. Olha aqui, o que vocês acham? Né? Chama orgonite, tá? Ganhei de uma pessoa muito especial, tá? Camadas de pedras, etc, tá? E ela é toda sextavada, toda angulada, tá? Isso me faz ter esse exemplo de quanto a gente sofre porque tá olhando só um lado da história, aquele que é o mais instintivo pra gente, tá? Seja sobre zumbido, seja sobre outros problemas, né? A gente tá olhando só aquele lado que é mais fácil. É o lado que nos deixa com medo, com ansiedade, com raiva, com frustração, com dor, com whatever, com qualquer coisa, tá? E quando a gente consegue sentar lá na última cadeirinha do teatro, a gente consegue ver outros lados, outros que não são tão fáceis. A gente tem que fazer uma busca ativa por ver os outros lados. Só que ver os outros lados nunca é o mesmo sentimento. Nunca é o mesmo sentimento. E por isso, ampliar essa visão 360 graus é algo que funcionou muito para mim, funciona muito para mim. E por isso que desde que eu fiquei vulnerável na semana passada, eu tô nesse movimento de olhar os outros lados da pessoa, né, que fez o que fez comigo e falar, putz, mas os outros lados me trazem amenizantes pro meu sentimento de decepção profunda. Mas tudo dentro do tempo que a gente tem para lidar com os nossos processos. E lembrando que a ansiedade sempre é medo em excesso, eu me pergunto e te pergunto, Márcia, por que a gente precisa do medo em excesso? Por que a gente precisa, vou transpor, né? Por que a gente precisa do doce em excesso? Por que a gente precisa do álcool em excesso? Por que a gente não pode nivelar as nossas quantidades de medo, de decepção, serve para mim, de doce, de álcool, que são todas coisas que nos fazem mal? Por que a gente não pode nivelar? Eu não estou pedindo para ninguém que está em crise de ansiedade falar assim, vou jogar meus medos fora. Mas por que a gente não se permite
deixar alguns de lado, diminuir essa carga e olhar a vida com um pouco menos de medo. Um pouco menos pode já fazer a diferença. Então, veja se, Márcia, para você e para outras pessoas que estão nesse momento em crise de ansiedade, se tanto a minha experiência como a da Zoe do Rei, como a do Eckhart Tolle, podem ajudar vocês, como se fosse um direcionamento. Agora, direcionamento só funciona na prática quando a gente põe o pé na estrada e segue, tá bom? Então eu vou ficar realmente torcendo muito para que isso possa ajudar. Olha aqui, alguém que chama Tani também, que querida, Tani Junger. Não se preocupe, doutora Tani, a vida é assim mesmo, principalmente quando somos profissionais, nem sempre iremos agradar aos colegas de profissão ou a outras pessoas. É verdade, a gente nunca agrada o tempo inteiro, mas eu nem me preocupo. Essa dor é uma que eu já me livrei. Hoje eu tô bem menos preocupada em agradar. Hoje eu tento me agradar fazendo o meu trabalho bem feito. Resultado, opinião dos outros. Hoje já diminuí a importância deles na minha vida. De fato, é muito bom quando a gente se coloca num lugar onde o que a gente dava excesso de importância, excesso de valor, a gente redimensiona. Gratidão, gratidão. Veja como, quando a gente entra na sintonia da paz e do amor, olha só, eu tô aqui hoje me colocando de instrumento e olha só o que acontece. Eu recebo. Essa coisa de dar e receber é simplesmente fantástica. E muito obrigada a vocês que estão fazendo disso uma aula prática, uma demonstração para que outras pessoas que talvez não estejam tão acostumadas possam ver como é gostoso quando a gente vai e coloca alguma coisa do bem para ajudar as pessoas, né? Porque esse, de fato, é um caminho para chegar na paz, conquistar a paz ou voltar para a paz quando a gente perdeu a paz. Que, de novo, falando, eu estou nesse momento reconquistando paz, reconquistando. E é isso que eu vim fazer aqui hoje, levar um pouco do que eu posso hoje para vocês reconquistarem também ou experimentarem colocar o pé nessa estrada pela primeira vez, porque algumas pessoas nunca conheceram a paz. E eu vejo isso nos relatos íntimos de alguns pacientes que fazem a consulta da primeira vez. Nunca conheceram esse estado de paz de espírito, né? Então eu já conheci várias vezes e por isso que eu dou muito valor, tá? Precisamos de paz nos relacionamentos, Márcia, perfeito, perfeito, tá? Eu estava com zumbido direto há 8 anos, surdez súbita e agora começou no esquerdo. O cérebro é fantástico, procura viver normalmente, mas tem hora que é terrível. A paz vai, vem, as lágrimas, sigo em frente. Perfeito, Franci Queiroz, mais uma vez, tá? Então, eu não sei se você se recuperou, pelo menos parcialmente, da sua surdez súbita do ouvido direito e agora tá começando no ouvido esquerdo, tá? Então, olha bem para as causas físicas e emocionais da surdez súbita, que assim como a autoesclerose, tem algum grau de surdez além do zumbido, senão ela não chamaria surdez súbita, tá? Então, olha para as causas físicas e emocionais da primeira vez, olha para tudo que pode estar desregulado física e emocionalmente, na audiometria, nos exames de sangue, tá? Olha para essas minúcias, porque tudo que aconteceu do começo da pandemia para cá, hoje, acho que merece um novo olhar.
que é de tudo que a gente já sabia antes, acrescido de tudo que a proteína spike pode fazer no nosso corpo, fisicamente, né? De tudo que ela pode, seja vindo pela Covid, seja vindo pelas vacinas, proporcionar de alteração, inflamação nos vasos sanguíneos repetidamente. Em alguns organismos, né? Não em todos, tem gente que passa muito bem, né? E então a surdez súbita é uma das manifestações de problema circulatório pós-Covid ou pós-vacina, tá? E lembrando também que a gente tem um outro discreto agravante para considerar. Muitas pessoas estão pegando Covid e não mais testando, porque o medo de morrer ou o medo de ficar internado foi embora, né? Que ótimo. Mas o fato de gerar uma tranquilidade, às vezes coloca a gente na zona de conforto. E a zona de conforto é ter sintomas gripais e não testar. E pode ser uma nova Covid. Pode ser mais proteína spike entrando no nosso corpo. Ou seja, continuamos tendo um problema que a gente precisa manejar, porque a proteína spike de fato é capaz de dar sintomas prolongados, diversificados em várias partes do corpo e diversificado de pessoa para pessoa. Os mais comuns, relembrando, fadiga, brain fog, são falhas de memória que você não acredita que você está tendo, mas daqui a pouco você está ótimo. É diferente daquela perda de memória gradativa, tá? Dores articulares e ou musculares. Alterações de coração, de palpitação ou arritmia. Alterações de respiração, principalmente uma respiração mais curta e ofegante. Zumbido, perda de audição, hipersensibilidade, tontura, os nossos sintomas aqui, né? E vários outros, tem 51 sintomas descritos entre síndrome pós-Covid e síndrome pós-vacina, tá? E inclusive na live da semana passada eu até mostrei o gráfico com os 20 mais comuns, né? Enfim, vamos pra frente aqui, tá bom? Ops, o que travou aqui a minha tela com as perguntas de vocês? Pronto, agora tá andando aqui de novo. É verdade, doutora, a zona de conforto não é boa em nenhuma área da nossa vida. Então, ela é confortável, né? Ela é gostosa, a zona de conforto é confortável, né? Mas, de fato, ela tem também o lado ruim, né? É só questão da gente lembrar que tudo tem vários lados pra gente olhar, né? Então, o conforto da zona de conforto em fazer tudo do jeito que a gente escolheu fazer limita a gente de crescer, porque crescer envolve fazer diferente. Necessariamente envolve fazer diferente, porque senão a gente fica sempre igual. Igual é sempre do tamanho que a gente tá? E me faz muito sentido que a gente tenha vindo para essa vida para evoluir, para mudar. Então ficar na zona do conforto não é definitivamente o nosso caminho, tá? Mas todo mundo merece um conforto de quem subiu um degrau e vai sossegar um pouco aqui até subir um outro degrau dentro dessa proposta da gente se melhorar, né? Vamos lá. Meu zumbido não faz mais aqueles picos extremamente altos como quando começou há mais de um ano. Palmas. Se você tinha zumbido com picos altos e ele não chega mais nessa altura ou não tem mais essa frequência, pode considerar parte de um processo de melhora. Sou grata por isso. Putz, amo. Inclusive, vou mostrar aqui como eu amo esse sentimento e amo
mais ainda o fato de que me ensinaram a sentir esse negócio, reconhecer que estou sentindo e ver como a gente espalha coisa boa quando entra na gratidão. Mas tem que vir do coração. Por isso que é essa dupla, é gratidão e o coração, para a gente poder reconhecer beleza nas pequenas coisas da vida. Olha só que lindo, e eu te agradeço, Rose, por me dar a oportunidade de falar de gratidão. Eu sou grata pela sua gratidão. Fiz muitos tratamentos, dieta cetogênica, fisioterapia e exercícios físicos. Então, provavelmente, se você fez dieta e exercícios e físio, que é mexer na parte da postura, e você melhorou esses picos deveriam ter a ver ou com a cervical e a ATM, com postura, ou com a sua alimentação. Então, só para a gente entender a coerência das coisas. Infelizmente, não é todo mundo que melhora do zumbido com dieta, nem com fisioterapia. Senão, bastaria a gente indicar dieta e fisioterapia para todo mundo e acabou o problema. Mas quem melhora com dieta é porque a alimentação tem algo que ver. Quem melhora com fisioterapia é porque a postura tem algo que ver. Quem melhora com atividade física é porque a oxigenação tem algo que ver. E assim por diante. Porque as coisas são muito coerentes, muito casadinhas, muito lógicas. As coisas têm que fazer sentido. Mesmo quando a gente não entende. Ou mesmo quando a gente não consegue ver o sentido. Elas têm que ter sentido, porque sentido é a base. A lógica, a coerência é a base. Se a gente conseguir entender, maravilhoso. Se não conseguir, tudo bem. Mas que tem que ter sentido? Tem. E o sentido muitas vezes aparece quando a gente consegue olhar os vários lados de uma determinada coisa. Aí depois que faz sentido, é a gente lidar com o coração, né? O coração, muitas vezes, quando tá machucado por alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa, algum sintoma, coração precisa de mais tempo, às vezes, para fazer essa transformação. Mas quando a gente vê o sentido da coisa, em geral, as coisas podem andar mais rápido no sentido, na direção da recuperação, tá bom? Muito bacana, fico contentíssima aqui por você, Rose. Deixa eu ver quem mais aqui. Eita, já foi bastante lá pra frente. Aqui, Anne Samelo, vamos pegar você aqui. Hoje, o último dia do penúltimo ciclo do tratamento de quimioterapia. Tantas experiências e o zumbido tem dias até quieto. Agora só comemorar com cortou. Anne Samelo, você sabe que há meses há anos, deixa eu corrigir, eu tô na torcida por você. E olha que coisa gostosa que ela tá falando, que coisa pacífica que ela tá falando pra gente. Uma mulher que não era da paz. Quando eu conheci, pelo menos, não era da paz. Por uma série de questões, ela faz tudo que a gente pede. Tudo, tudo, tudo. A Anne é uma ótima paciente, seja do consultório, seja aqui das lives. Ótima. Mas ela tem uma questão que já foi levantada aqui em várias lives e é por isso que eu vou me dar a permissão de falar de novo o que eu já falei na presença dela em outras vezes aqui, né? A Anne tem uma questão que não é só dela, talvez alguns outros de vocês tenham também. Ela passa por altos e baixos, então olha que legal esse depoimento. Até com quimioterapia, né, para um tumor de intestino. Intestino, gente, lembra, né? Eu falo 20 mil vezes o quanto o intestino regula
tudo. Tudo. Inclusive nossos ouvidos e nosso cérebro. Mas no meio de um vendaval, de um tumor de intestino, ainda fazendo quimioterapia, que dá trocentos sintomas, tem horas que o zumbido tá quieto. Só que o zumbido dela, muito antes do problema, era assim, ó, montanha-russa, gangorra, tá? E qual que é o ponto da Anne, e não do zumbido da Anne? Que cada vez que ele sobe, a reação de desconforto dela é a mesmíssima de como seria a primeira vez com o zumbido crescendo. É o mesmo medo todas as vezes. E por que que isso me chama atenção? Que algumas pouquíssimas pessoas têm isso, mas não é só ela. Porque pensa num filme de terror, onde você vê a primeira vez e você vai ficando assim naquele estado de tensão. Mas se você assistir um filme de terror, um Hitchcock da vida, 10 vezes, 15 vezes, eu duvido que a maioria vai ter a mesma reação de medo, já sabendo como se processa o resto das cenas. Porque o cérebro tem uma tendência enorme, inata, de se adaptar. E quando ele vivencia terrores, sustos, horrores, medos incríveis, que se repetem como uma piora do zumbido, ele automaticamente busca um mecanismo de não posso passar por isso todas as vezes. Não posso. Não faz sentido nenhum passar por isso todas as vezes. Então, este mecanismo cerebral inato não é bom na Anne, assim como não é bom em outros pacientes que eu tenho, tá? Mas hoje é a Anne que tá aqui na minha frente, figurativamente escrevendo, tá? Então, essa peculiaridade da Anne, hoje no meu olhar de live da paz, é responsável por uma tormenta, por uma guerra, por uma vontade de acabar com o zumbido como se ele fosse o vilão principal da história. E não faz sentido que ele seja. Não faz sentido. Anne, você sabe, do fundo do coração, eu tô investindo meu tempo falando com você, porque você precisa disso. E é uma troca justíssima. Você me dá a oportunidade de mais uma vez usar o seu caso para devolver para você e devolver para quem pode ter um comportamento parecido com o seu, mesmo que não esteja em quimioterapia nem com tumor do intestino. Você sabe que eu amo você, tá bom? Do fundo do coração. Vamos ver o quanto a gente pode não só olhar para o zumbido e o medo que ele te causa quando ele recai, ou te causava, vamos pensar assim, mas o que em você precisa ser mudado para que o cérebro se permita ter um mecanismo absolutamente natural da maioria dos cérebros, que é: eu já vi esse filme 10 vezes, 15 vezes, centenas de vezes. E ele sempre tem um final muito mais feliz do que o que eu imagino quando eu tô morrendo de medo. Ele sempre tem um final feliz muito melhor do que o que eu imagino quando eu tô morrendo de medo. Ponto. E você é a pessoa certa para validar o que eu tô falando agora, tá bom? Fica em paz no resto do seu ciclo inteiro de quimioterapia, tá bom, querida? Vamos lá pra frente.
Deixa eu escolher aqui, porque eu tô vendo que já rolou muita pergunta. Anne, você não tem ideia do calor que me deu de fazer essa resposta, tá? Ela foi fluindo, tá? E eu tô falando com a Anne, mas eu tô falando com todos vocês também, viu? Isso aqui saiu mais profundo do que eu mesma imaginava. Vamos lá. Quem vai ser o próximo? Doutora, tomei 2 taças de vinho na sexta-feira à noite e no sábado meu zumbido estava muito mais forte do que o comum. Vânia, outra querida, vale uma questão aí, vale uma resposta bem prática. 2 taças de vinho, gente, parece muito? Não, parece bem tranquilo, né? E minha tela, vamos voltar. Parece bem tranquilo. Se você me falasse que você tivesse tomado um porre, né, ia parecer mais lógico o seu zumbido piorar, tá? Como não foi, eu vou te falar da tal da sensibilidade. Não sei se já aconteceu outras vezes uma piora pós 2 taças de vinho, tá? Com álcool, a história é a seguinte: uma minoria das pessoas com zumbido muda o zumbido por causa do álcool. Minoria. Só que dessa minoria tem gente que piora e gente que melhora. Olha que doida essa diversidade, tá? Então, a menos que a pessoa tenha um padrão, se você for beber hoje ou amanhã, a gente não vai saber. A menos que tenha um padrão. Ó, toda vez que eu bebo, eu pioro. Toda vez que eu bebo, eu melhoro. Toda vez que eu bebo, não acontece nada com o meu zumbido. Aí tudo bem, é um padrão, tá? Se não, o que a gente tem que pensar? De vinho foram 2 taças. Aonde está a questão do álcool? Todo álcool pode fazer pico de insulina. Pico de insulina é que nem doce, tá? Que nem o pico de insulina do doce, do pão, da massa. Tudo é pico de insulina. Então, pico de insulina pode mudar a bioquímica do ouvido. Então, o que tem que ter de sódio, potássio, cálcio em determinados lugares, na endolinfa e na perilinfa, fica uma bagunça. Então, faz algum sentido que qualquer bebida alcoólica possa, não é que vá, possa fazer uma mudança de performance do ouvido. Mas daí, por que alguns pacientes melhoram, então? Porque alguns têm o efeito da vasodilatação, do relaxamento e não do pico de insulina. Mas voltando para você, que poderia ter a vasodilatação, o relaxamento, falasse, meu zumbido melhorou. E teve piora com dose pequena de álcool, aonde a gente tem que pensar? O que você comeu junto com as 2 taças de vinho? Será que foram coisas que aumentaram a sua insulina em conjunto? E a gente só tá pensando nas 2 taças de vinho? Se foi vinho e massa, talvez não tenha sido só o vinho, tá? Então pensa nisso. E o que eu super acho que vale a pena, já que esse é um consumo com moderação: vinho, água. Vinho, água, vinho, água. Então, à medida que você vai bebendo, isso serve para vinho, para cerveja, para caipirinha, à medida que você vai bebendo, vai hidratando junto, para que as coisas, o álcool não chegue a atingir uma concentração a ponto de dar efeito colateral. Então, se você bebe e você já dilui, provavelmente você vai conseguir ficar no prazer do consumo daquele momento sem levar coisas de ressaca, né? Qualquer piora do zumbido faz parte de ressaca, tá? Para mim, por exemplo, 2 taças de vinho tinto são suficientes para eu acordar com o olho inchado no dia seguinte. Tanto é que eu paro e penso, vale a pena ou não vale a pena? Que além de acordar com o olho inchado, eu acordo
Zoró, né? Não bêbada, mas tô devagar. Vale a pena? Então, se eu for passar da primeira taça, água, 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 tá? Então, coisas que a gente vai aprendendo para ficar em paz com o corpo que a gente tem. Que a melhor coisa que a gente pode fazer é abraçar o corpo que a gente tem. Com a vulnerabilidade do intestino, com a vulnerabilidade do ouvido, com a vulnerabilidade do joelho, da cervical, de todas as partes. Todos nós, mesmo os jovens, temos as nossas vulnerabilidades corporais. Quanto mais o tempo passa, mais a gente vai vendo, vai encarando essas vulnerabilidades. Mas quanto mais a gente briga com o corpo que a gente tem, querendo que ele fosse diferente, eu queria tomar uma garrafa inteira de vinho e não sentir nada. Eu entendo perfeitamente. Eu queria comer uma pizza inteira e não engordar. Eu entendo perfeitamente. Só que isso é guerra. E quem tá em guerra jamais chega na paz. Lembra do que eu falei lá do sonho de consumo dos refugiados? Não é dinheiro para reconstruir a vida. Não é o amor que foi perdido. Não é tempo. É paz. É paz de espírito. Então, mesmo nós não sendo refugiados, às vezes nós estamos em guerra com o nosso corpo. Olha como isso é profundo. Olha como isso, se for bem encarado, isso tem um baita de um potencial de paz. Se a gente entender que quanto mais um órgão nosso é sensível, mais ele precisa de cuidado e não de agressão. E não de mais agressão. Tá? Então, a minha parte, acho que mais vulnerável do corpo é pele. É a que mais sofre, mais estraga, mais reclama. Vocês acham que eu já não quis ter uma pele diferente? 1000 vezes. Até me ensinarem o que eu tô ensinando para vocês hoje, ou tentando. Por que você tá em paz com a sua... Por que você tá em guerra com a sua pele? Por que você tá em guerra com o seu ouvido? Por que você tá em guerra com o seu intestino? Por que você tá em guerra com o seu joelho, com o seu quadril, com a sua lombar, com a sua cervical, com a sua TM, com a sua cabeça, com o seu dedão do pé, com a sua unha encravada? Por que a gente tá em guerra? Enfim, cada um tem um jeito diferente. E hoje a proposta da live era, desde o começo, a live da paz. Então tentem, vejam como isso soa para vocês. Vejam se é possível fazer algum trabalho, né, dentro dessa sintonia diferente da paz. Porque, como eu falei e reforço, eu já estive nessa sintonia da paz, graças a Deus, várias vezes, da plenitude, da paz. E acho que parte disso é fruto da gente fazer um trabalho um trabalho voluntário, né? Parte disso é, de fato, a gente se vulnerabilizar de acordo com os problemas que a gente tem na frente das pessoas com quem a gente convive, né? Mas é todo um novo olhar para nós mesmos, né? Enfim, vamos lá ver quem mais. Nós já estamos chegando no fim da live aqui. Deixa eu escolher bem aqui. Sinto que meu estado de humor interfere muito na intensidade do zumbido. Lázaro César. Você foi na ferida de muita gente. Eu nem vou perguntar aqui quantas pessoas acham que o estado de espírito interfere, porque eu já sei que a enorme maioria, tanto aqui das lives, das enquetes que a gente faz, como das perguntas lá para os pacientes de primeira vez.
É quase um negócio universal. Eu diria assim, para não dizer que é 100% das pessoas que percebem isso, eu vou dizer uns 90% das pessoas. Quando a gente pergunta assim, o que faz o seu zumbido piorar? Os 90% falam assim, quando eu tô estressado. E daí eu já falei numa live, e agora que eu vou trazer isso de volta, que é muito simples falar assim, vai pra terapia, né? Administra isso, faz yoga, faz meditação. É muito simples. Só que cada vez mais eu venho reformulando a minha cabeça. Que não basta pedir para a pessoa fazer X ou Y. A melhor coisa que cada um pode fazer por si é tentar ver qual dos estresses, qual dos sentimentos, ou quais dos sentimentos que a gente passa todos os dias, é o que mais tem poder de piorar o zumbido. Não é o que mais te deixa irritado e acelera seu coração ou te dá insônia. É quais de todos fazem o seu zumbido sair de uma média e ir lá pra cima. Qual que faz o seu zumbido, consegue cutucar o seu zumbido? É raiva, é medo, é culpa, é frustração. É você sentir sobrecarregado, não vai dar tempo. É você sentir, puxa, ninguém me valoriza. Olha para isso, porque o zumbido está sendo um intermediário entre as suas emoções e o seu corpo. Como eu venho falando, se eu pudesse, eu mudava tudo da medicina que eu aprendi. Olha que eu aprendi na USP. Jamais cuspindo para cima. Jamais cuspindo no prato que eu comi. Jamais. Mas as coisas que a gente aprende são insuficientes. E quanto mais a gente olha para o sentimento, que é o que um monte de gente não gosta de fazer, mais a gente vai entendendo por que a gente tem determinados sintomas. Por que a gente trava a nossa vida? Por que a gente não evolui para a paz, para o amor, para a completude, para a abundância? Por que a gente não evolui? Então, Lázaro, querido, gratidão por me dar a oportunidade de falar sobre esse assunto. Tenta usar isso que eu falei, vestir isso que eu falei, sentir isso que eu falei e ver o quanto essa lição de casa não pode valer a pena para você, assim como para todo mundo que pensa, que percebe que nem você, tá? O meu estado de humor interfere no meu zumbido. Se ficar alegre interfere no seu zumbido, vamos atrás de mais momentos de alegria. Se ficar com medo interfere no seu zumbido, vamos atrás de diminuir, não é zerar, é diminuir os seus momentos de medo. Se for com culpa, com sobrecarga, com frustração, com qualquer coisa, tenham essa clareza. Clareza também ajuda a gente a ficar em paz. Também ajuda. Vamos lá aqui. Muitas pessoas não prestam atenção no que comem. Se vai beber, tome água junto. Por isso que quando servimos a taça de vinho, tem a de água ao lado. Exatamente. Muitos de nós somos guiados pelo prazer. E o prazer de comer e beber, e eu não tô nem falando de álcool, né? Pode ser o leite, pode ser o café, né? O prazer, a busca pelo prazer faz parte. O problema acontece, até porque, lógico, o prazer, a hora que é realizado,
mexe com a química cerebral e coloca tudo em ordem. O problema tá em quando o prazer que a gente escolhe, assim que ele acaba, ele gera efeito colateral, né? Por exemplo, eu tenho prazer em fazer uma meditação bem feita, daquelas que eu falo, meu, hoje foi legal. Eu tenho prazer de fazer uma live bem feita. Falei, meu, hoje foi legal. E quando passa esse prazer, porque a vida segue, eu não tenho nenhum efeito colateral. Agora, quando existe um prazer na linha do eu vou comer uma pizza inteira, eu vou me acabar num pote de sorvete, eu vou beber todas para esquecer, né? Acabou o prazer, tem consequências, sim. E daí, às vezes, é no ouvido. Então, alguns prazeres têm um custo que vai além do dinheiro que a gente gastou para adquirir aquele instrumento de prazer. O custo é mais alto. A conta chega diferente, chega no corpo. Então, essa também é uma coisa que vale a pena a gente olhar melhor. Que tipo de prazer a gente está buscando? O que faz bem para o corpo e para a alma? Ou o que só faz bem momentaneamente, por exemplo, enquanto ele está nas papilas linguais? Porque depois que a gente engolir e ele for lá pro esôfago, aquele prazer do gosto já acabou. E aí começam as consequências. Aí começa a conta a chegar. Então, olhem também para os prazeres de cada um. Tá tudo bem a gente olhar sem julgamento, mas ver que às vezes a gente é vítima do próprio prazer. Isso é um contrassenso, mas é assim que funciona, né? Beleza, gente. Então, eu acho que pelo horário é isso. Queria muito saber o que vocês acharam dessa live que tinha uma proposta de ser diferente, né? Acho que foi, para mim pelo menos foi diferente o jeito de eu falar. Quero saber como é que foi para vocês, tá? Enquanto eu vou lendo aqui, a gente vai se despedindo com aquele desejo de que o resto do nosso domingo seja melhor do que foi o nosso domingo inteiro até o momento. E que a nossa próxima semana, que vai incluir um feriado gostoso, seja, quem sabe, a melhor do ano até agora. Já pensou? Se a gente, em conjunto, puder entrar nessa vibração que a partir de agora, que a gente vai terminar a nossa live, a gente vai entrar na frequência da paz com a vida que a gente está vivendo, da paz com os sintomas que a gente está tendo, da paz conosco mesmo, com o nosso corpo. Quem sabe a gente não possa fazer esse exercício juntos, que vai inclusive servir para mim, para eu alinhar esse fim de live com o comecinho da live, né? Quem sabe? Então deixa eu ver, deixa eu ler vocês. Opa, vocês são rápidos no gatilho aqui, né? Isso mesmo, doutora, gratidão, doutora Tani, gratidão, foi ótimo assim, gratidão. Mais uma porta aberta, que delícia. Sinta a paz e nosso carinho, com certeza, Franci, mas com certeza eu senti o tempo inteiro. Foi ótima, sempre maravilhosa, que bom, gostei, muito emocional e afetiva, é isso aí, Ricardo. Você é luz, obrigada. Nós todos somos luz. Alguns de nós brilham um pouco mais porque olham para isso. Mas todos nós somos luzes, viu, querida?
Tatatã, live maravilhosa, gratidão, amém. Que bom, foi ótima, doutora. A paz para nós, é isso mesmo, Márcia, começando agora. Aceitação corajosa da vida. Excelente ponto. Muito boa, informativa, assim mesmo. Vida que segue. Pula para outra frequência. É isso, vamos todos, vamos todos. Muito boa, uma reflexão, coração de tudo que nós fazemos. Gratidão sempre, doutora, uma bênção em nossas vidas, querida Freitas Biscalha. Obrigada mesmo por todos os seus comentários, todos. Obrigada, foi maravilhosa, gratidão. Vou assistir toda a live, pelo pouco que assisti, tenho certeza que foi linda. Isso mesmo, Izzy, você é uma outra querida, viu? Gratidão pela live da paz, é isso, vamos juntos, tá? A paz está aí, nós todos temos luz e somos capazes de transmitir boas energias. Fechou com chave de ouro, nem vou falar mais nada. A paz e o amor estão disponíveis para todos. Basta a gente pegar a nossa parte, se apropriar, ó, assim mesmo, ó, botar para dentro a nossa parte dessa fatia que está aí disponível para todos. E é assim que eu vou me despedir, com coração e um abraço bem gostoso em cada um de vocês que esteve até agora com a gente. E um abração também para aqueles que nem estão, mas que vão estar. E se vocês puderem, quando eu postar aqui, comentem, encaminhem a live para outras pessoas, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.